E aí, pessoal, aqui é o Elias. Essa aula é para o nono ano, tá? Então hoje a gente vai falar de filosofia, né? Dar continuidade à nossa discussão sobre a teoria crítica, né? A gente já vem discutindo aí alguns autores da teoria crítica e hoje a gente vai concluir essa discussão, né? Conversando um pouco sobre o pensamento do Herbert Marcuse, né? E aí a gente encerra a discussão sobre a teoria crítica e damos continuidade. Então, pessoal, leiam, né, o capítulo sobre a teoria crítica, façam as anotações em relação se tiver alguma dúvida, né, na leitura, ou se tiver alguma dúvida durante o vídeo, você anota, que aí me manda lá no Google Class para que eu possa responder o quanto antes e aí tirar essas dúvidas, né, a gente ir dialogando ao longo desse processo, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Então, pessoal, dando ainda, né, dentro daquela lógica da teoria crítica, né, aqueles filósofos que passam a questionar a forma como a sociedade capitalista ela se organizava, né, questionando diversos aspectos, principalmente o que se refere à sua racionalidade ou irracionalidade. A gente tem o Herbert Marcuse que traz justamente esse pensamento acerca da sociedade, né, contemporânea e a defesa de que essa sociedade ela seria irracional, né, em sua essência, né, porque ela iria, né, justamente contra os princípios básicos da necessidade humana. E ao extrapolar esses princípios básicos, ela seria, né, uma sociedade que permanece em constante contradição. Tá? Então o Herbert Marcuse está aí, ó, ele viveu entre 1898, final do século XIX, até meados do século XX. Foi um pensador da escola de Frankfurt, né? Ele é alemão, viveu ali de perto o nazismo e tal, e conheceu e sentiu também, né, as pressões que isso ocasionou. Então o Marcuse passa a tentar entender, né, qual seria o fundamento racional, por exemplo, desse tipo de sociedade. Então o nazismo ele seria um acaso, né? Seria uma contradição histórica, seria algo pensado, né? Há um fundo de racionalidade ou seria algo completamente irracional naquele momento? Então, é um exemplo, né, de como essa vivência dele ele passa a questionar. E ele vai perceber que o nazismo, né, não só o nazismo, mas a sociedade como um todo, né, daquele momento, a sociedade capitalista daquele momento, ele passava a ver a sociedade como fruto, né, de uma lógica sistemática e irracional, né? Então, para ele, isso se dava principalmente por conta do domínio tecnológico, né? Porque quanto mais avançava-se a lógica tecnológica e a implementação da tecnologia, por exemplo, nas fábricas, nos meios de comunicação e tudo, mais as pessoas, mais a sociedade de maneira geral, ela transmitia essa crença na razão para uma como se esse domínio tecnológico fosse garantir essa essa racionalidade, né, da sociedade, né, e tudo mais. E isso, na verdade, ele vai se provar o contrário na concepção de Marcuse, né? Quanto mais a sociedade ela se distanciava dessa noção, né, quanto mais ela se afastava dessa racionalidade, jogando ela para essa lógica tecnológica, né? Essa sociedade ela passava cada vez mais a entrar em contradição, porque cada vez mais essa lógica ela caminhava, né, justamente no sentido contrário das necessidades básicas humanas, né? Então ele traz isso principalmente como uma característica dessa sociedade contemporânea, dessa sociedade é, capitalista, que é a existência de uma série de contradições e ambiguidades, e isso independente, de certa forma, do sistema político no qual ela esteja inserida, né? Então, a lógica social daquele momento, lá no século XX, na sua concepção, é uma lógica de contradições, né? Então, a ciência, ela pode, o domínio tecnológico, ela pode melhorar muita coisa,
mas também existem muitos custos, né? Então a ciência ela ajudou muita coisa, mas também foi a partir dela que surgiram armas de destruição em massa, como é o caso da bomba atômica, dos gases que eram utilizados. A ciência conseguia cura para determinadas doenças, vacinas e tal. Em compensação, pouco se fazia, por exemplo, para acabar com a fome, ou a desigualdade, ou o racismo, enfim. Então via-se que muitos aspectos da sociedade contemporânea, né, da sociedade capitalista, eles eram contraditórios, né? Então defendia-se a propriedade e a riqueza de alguns, enquanto que você tem pessoas que não têm nada, né, e que nada é feito para mudar a condição dessas pessoas. Então questionava-se a invasão de uma propriedade abandonada, mas nada é feito para resolver o problema dos que não possuem teto. Então tudo isso traz à tona essas contradições fundamentais que na concepção do Marcuse torna, né, essa sociedade irracional na sua percepção. Né? A lógica, na perspectiva dele, a própria lógica social, ela alimenta, né, uma lógica de consumo que cria, né, necessidades a partir de desejos. E os indivíduos na sociedade, eles têm a sua individualidade negada a partir do momento em que esses desejos construídos, né, essas necessidades construídas, não os pertence, né? Pertence à sociedade, a essa lógica, a essa sociedade, né? Fruto da sociedade de consumo. É importante entender que o Marcuse está diretamente ligado também ao pensamento em relação à sociedade de consumo. Então, essa sociedade ela construiria necessidades, né? Afinal de contas, o domínio tecnológico ele foi criando uma série de necessidades, né? Que vão alimentando essa lógica, né? Então, por exemplo, se você pensa que há 30 anos atrás, por exemplo, o celular, a rede social, ela era uma coisa que praticamente não tinha relevância, né? Ainda que já existisse, né, em alguns locais, mas não tinha a relevância que possui hoje. E isso está ligado a essa construção. Então hoje é é quase que uma parte do corpo humano ter um celular, né? Se tornou, construiu-se aí uma necessidade, né? Como se fosse uma necessidade que contraria necessidades primordiais. Então, dentro dessa lógica, por exemplo, tem pessoas que dificilmente têm o que, quer dizer, né? Não é que não tem, mas preferem muitas vezes consumir algo, né, dentro dessa lógica de necessidades construídas do que algo realmente necessário. Inclusive já vi muitas, né, o pessoal aí na internet aí coloca, a pessoa tem um iPhone, mas não tem é, determinado determinada coisa em casa, sei lá, a casa não é construída, tem um iPhone, mas se veste mal. Então, essa lógica, né, de consumo, ela seria, né, consequência dessa irracionalidade. Então, é muito mais lógico dentro dessa sociedade defender-se ou ainda, né, focar os esforços sobre algo que essa sociedade me impõe do que perceber a lógica por trás disso, né? Então existe essa necessidade, essa diferença entre as necessidades e os desejos. A necessidade ela seria aquela coisa primordial, né? E se a gente for pensar em necessidade, a gente tem que comer, né? A gente tem que ter casa, né, para poder se abrigar, enfim, né? Saúde, educação são as nossas necessidades básicas, né? Vamos dizer assim. No entanto, dentro desse sistema, né, em que o domínio tecnológico ele vai impondo uma série de valores e desejos, começam a surgir outras coisas, né, que viram alvos, que se tornam necessidade, né, praticamente, que são construídos como necessidades. Então, por exemplo, ter um carro é uma necessidade, né, no sentido de que
garante, vai trazer a felicidade, vai esbanjar, vai te dar status. Mas, por exemplo, nem sempre existiram carros, né? Ou ainda o celular, né? Ou o computador. Então, claro, pessoal, que dentro de uma lógica da facilidade, né? Claro, você precisa do celular porque você tem uma forma de se comunicar e aí você expande essa possibilidade. Isso é válido, mas a grande questão aqui é o consumo irreflexivo, né? Então, tanto é que você tem pessoas que constantemente, né, estão comprando, tem vários da mesma coisa, você precisa de um par de sapatos, né? Mas tem gente que tem um par de sapato para cada dia do mês, e enquanto tem outros que não tem nenhum, né? Então é essa irracionalidade que o Marcuse questionava, né? Como é possível pensar em como produzir o melhor de todos os sapatos quando nem a metade das pessoas, por exemplo, tem acesso ao pior dos sapatos, né? Então a lógica do Marcuse era, ele criticava essa crença no progresso, na tecnologia como provedora de um desenvolvimento humano e tal, mas não se preocupava com as questões fundamentais, né? Que eram as necessidades básicas humanas. Então é aquilo que eu falei, né? Então essa sociedade, ela seria irracional nesse sentido, né? E essa irracionalidade está ligada, né? Claro, a essa lógica de controle, de imposição de valores que essa sociedade capitalista impõe aos seus membros, né? Essa sociedade de consumo que suprime a vontade do indivíduo e coloca sobre ele uma série de vontades, de desejos, né, de necessidades construídas, de valores que não são próprios dele, mas que corroboram com a lógica desse sistema social, né? Então é também uma forma de controle. Olha aí, os valores humanos, eles assumiriam a forma de valores da sociedade consumista, né? Então os valores daquelas pessoas eles se atrelam principalmente a essa lógica, né, consumista, que vai vai supervalorizar o consumo, vai supervalorizar a mercadoria em detrimento da racionalidade da coisa, né, ou ainda da verdadeira necessidade, né? Então é esse ponto que o Marcuse questionava, né? Essa sociedade consumista, seguindo uma lógica tecnológica, atrelada àquele processo da indústria cultural, ela alimentava essa irracionalidade, e, e ela poderia ser percebida, né, de diversas formas, né, desde do próprio consumo em si, quando se consome de forma totalmente irracional, né, no sentido de que consumir por consumir, para consumir ainda mais, e dessa forma o indivíduo ele ficava ali sujeito a esses valores, né? Então aqui eu trouxe aqui uma citação da questão, né, do indivíduo, do sujeito sem individualidade, quer dizer, como as vontades, né, dele propriamente dito não são exercidas com sua autonomia, né, ele absorve esses elementos impostos por essa sociedade, né, esses valores construídos, e aí ele simplesmente reproduz e executa sem sequer refletir, sem perceber que na verdade aqueles valores não são seus, e sim fruto daquela sociedade na qual ele está inserido, né? Aqui eu trouxe uma citação interessante sobre a sociedade racional do Marcuse, né? Que é interessante, né? Então, olha só, Marcuse insistia que a sociedade tentava se passar por racional, mas na verdade era irracional. Em uma palestra em 1966, disse que deveríamos perseguir, em vez de armas e manteiga nas nações subdesenvolvidas, margarina suficiente para todas as nações. É aquela história que eu acabei de falar, né? Então não adianta pensar no super avanço tecnológico quando ainda existe uma grande parte que não tem acesso à tecnologia mais básica, né? Essa é a lógica do Marcuse. Ou seja, ao invés do progresso e de sua convivência com a miséria, que se pare o progresso
até que a miséria tenha acabado. Então a lógica dele é justamente essa, que é na verdade uma lógica que é irracional, quer dizer, que é aquilo justamente que não é construído dentro da lógica capitalista, né? Então isso parece lógico, menos para o sistema capitalista, né? Então dentro do sistema capitalista não existe, né, essa ideia de primeiro acabar com a miséria e em seguida você seguir em direção a um progresso tecnológico, né? O progresso tecnológico ele ocorre e ele convive, né, com a miséria. Então nós temos países super desenvolvidos, tecnologias super desenvolvidas, mas também em contraste disso nós temos países extremamente miseráveis, né? Então pessoas que morrem de fome dia a dia ou que não têm acesso aos insumos básicos da vida, como água, ou alimento, ou educação, saúde. Então quer dizer, essa convivência contraditória, né, são as contradições das quais o Marcuse fala, ela marca essa irracionalidade, né, porque seria aí na lógica irracional, né, pensar cada vez mais numa tecnologia mais avançada quando a maior parte ainda não tem acesso sequer à tecnologia mais básica. E aí ele continua: irracional é saltar do ônibus, ver pessoas comendo lixo, enquanto jantares de 50 mil reais decidem os rumos do país. Irracional é ouvir na televisão sobre a necessidade de comprar um carro para ter a felicidade, de ficar 3 horas e meia no trânsito da casa para o trabalho. Então, essas questões, olha só, você tem uma sociedade que ela vamos dizer assim, ela providencia, né, essas necessidades, ou ainda ela torna a sensação, né, da lógica racional até mesmo imperceptível, né? Como ele até cita, você vê alguém comendo lixo é uma coisa extremamente absurda, mas que de certa forma passa muito despercebido na nossa sociedade, né? Porque justamente por conta dessa irracionalidade, né, na qual essa empatia, essa racionalidade, ela se desfaz, né? E isso vale, né, para diversos aspectos. Então aqui é só um exemplo. Eu trouxe aqui também um poema do Carlos, aqui o Marcuse, né? O Herbert Marcuse, para vocês conhecerem ele aí. Eu trouxe aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Eu Etiqueta, que traz um pouco dessa ideia, né, de como nós somos, a nossa individualidade ela é subjugada por esses valores, né, principalmente aqueles atrelados ao consumo dentro dessa lógica irracional, né? Olha só, então o nome do poema é Eu Etiqueta, e aí ele começa, ó. Em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida, que jamais pus na boca nessa vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro, que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto, que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada, por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu corpo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, olha a ideia da necessidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu que antes era e me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana e invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente, nisso me comparo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender,
em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exibo esta etiqueta global no meu corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo de outros objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Sou nome novo. Meu nome novo é coisa. Eu sou coisa, coisamente. Então, olha só, aqui está justamente, né, o caso do Drummond de Andrade, ele coloca essa irracionalidade, né? Quer dizer, você paga para exibir marcas, você deixa de ser aquilo que é para ser aquilo que possui, né? Aquilo que veste, o sapato, a camisa, aquela marca X, aquela marca Y, que me torna melhor, que me torna mais bem visto, porque me visto dessa forma, então sou melhor desse jeito. Então essa lógica, ela é uma lógica irracional, porque ela anula o ser que é de verdade, né? E o torna uma coisa construída, uma coisa, ele fala uma coisa coisamente, né? Então quer dizer, algo que na sua concepção, né, é vazio, né? Porque anula o ser. E essa lógica é justamente, né, a lógica que o Marcuse discute, né? Essa lógica de uma sociedade que produz uma série de irracionalidades e gera sujeitos sem individualidade, porque se submetem a esses desejos e necessidades construídos por essa sociedade irracional. Também trouxe aqui outra coisa legal, que é uma música do Engenheiro do Havaí. Eu ia botar o vídeo, mas eu fiquei com medo, né? Vai que o YouTube bloqueia o vídeo, então eu achei melhor trazer só a letra. Olha só, pessoal. Então, o título, vocês podem procurar aí, é só botar Engenheiros do Havaí, terceira do plural, e vocês vão encontrar a música. Então, olha só. Ele traz o seguinte: corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Olha só, então, novamente, a ideia de uma sociedade fundamentada no consumo e a priori racional, né? Quando ele fala que a cabeça é para usar o boné, não para pensar. Então cabeça para usar boné e professar a fé, né? Exibir as marcas e tudo isso. Então olha só, aí o refrão: eles querem te vender, eles querem te comprar, né? Querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Né? Quem eles pensam que são? E aí ele repete isso várias vezes. Então olha só. E aí a pergunta é: quem seriam eles, né? Nesse caso, né? Na lógica do Marcuse, né, é justamente essa sociedade industrial, essa sociedade irracional. A indústria cultural e a sociedade de consumo produzem justamente essa realidade. E aí ele continua lá embaixo: ó, corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Então, novamente, né, essa sociedade que promove e a todo momento alimenta essa lógica, né? E aí ele continua: eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar, né? Sedar no sentido de anular. Então, olha só, de novo, né? Então, aqui a gente tem justamente essa discussão, né? Claro que feita por uma música, de uma forma bem mais simples, né? E requer uma certa reflexão sobre ela, mas de uma forma bastante interessante. Então, é essa sociedade, né? Que produz esse indivíduo cada vez mais atrelado a essa lógica de consumo, de vender, de comprar, né? E isso torna o indivíduo anulado, porque ele se submete a essas vontades que não são dele, né? Que são impostas a ele. Por isso que eles querem te sedar.
né? E aí ele fala o refrão, né? Quem são eles, quem eles pensam que são. E aí lá embaixo, para concluir, ele fala o seguinte: vender, comprar, vendar os olhos, jogar a rede contra a parede. Querem te deixar com sede, não querem te deixar pensar. Então, só para reforçar aí, né? Então, quer dizer, seria essa a lógica de uma sociedade irracional, dessa sociedade fundamentada principalmente nessa lógica do consumo, né? De um consumo irracionalizado, de um consumo não crítico e que convive com uma série de desigualdades, né? Então, enquanto uns têm demais, tem uns que não têm o mínimo, né? Então é essa lógica que na concepção do Marcuse a contradição talvez mais profunda dessa sociedade, o que tornaria ela uma sociedade extremamente irracionalizada, ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Então assim a gente termina a nossa discussão sobre a teoria crítica. Eu espero que tenha sido claro, tá? Se alguma coisa não ficou claro, vocês me mandem lá no Google Class para eu poder responder, né? E comentar. E aí na próxima aula a gente segue para uma discussão mais ampla aqui sobre o consumismo e tudo mais, ok? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.